Justino e Edenilson, disparado, os dois melhores jogadores do Botafogo da partida de ontem. Foram simplesmente os melhores. Fala aí, galera botafoguense, mais uma vez com vocês aí trazendo conteúdo acerca do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Hoje pedindo a você aí que tire um tempinho para esse recado que eu vou dar para vocês agora. Nós estamos lançando aí um livro a respeito da nossa história, da nossa trajetória de vida, conforme vocês estão vendo aqui. Há muito tempo a gente tinha esse sonho de contar um pouco da nossa história, da nossa luta, desde a infância até os dias atuais. E nós retratamos isso nesse livro. O livro tá bacana, é um livro autobiográfico, ele fala um pouco das dificuldades de uma pessoa comum, mas que pode servir muito para a sua vida. Se você está enfrentando dificuldades, saiba que você pode vencer. Esse livro aqui retrata bem isso que eu estou falando para você, porque é a minha história real de vida e eu espero que vocês gostem, valeu? Galera, se você é novo por aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, inscreva-se no canal, aqui você é sempre muito bem-vindo, valeu? Jogo de ontem, Botafogo e Mirassol, o jogo começou meio ali devagar e tal, Botafogo consegue fazer um gol, aliás, um belíssimo gol com Arthur Cabral, tomara que desencante, tomara que daqui para frente sejam novos dias aí para o Arthur Cabral. Fez um belíssimo gol. Botafogo ainda oscila demais entre bons e maus momentos. Porém, em relação ao jogo de ontem especificamente, nós já conseguimos ver uma melhora muito grande. Por quê? Porque o Botafogo perdeu diversos gols. E isso não vinha acontecendo. O Botafogo não vinha criando oportunidades. Contra o Atlético Paranaense foi uma vergonha o que a gente viu. Um jogo horroroso. E ontem, pelo menos, o Botafogo criou diversas oportunidades. Vitinho teve grande oportunidade, não conseguiu concluir. Arthur Cabral teve outras oportunidades. O time apareceu bem na triangulação, no toque de bola, na criação de jogada. E isso foi muito bom. Foi muito bom porque a gente já viu uma mudança, já viu um time mais coeso, um time mais participativo. Coisa que a gente não vinha vendo acontecer, né, nos jogos do Botafogo. Então, ontem já foi um pouco melhor, mas ainda oscila muito. O time ainda dorme em muitas situações. Ontem o Bastos dormiu em algumas situações. O Raul, se não fosse o juiz anular aquele gol do Tiquinho, que para muitos não foi nem falta, né? O Tiquinho toca no Edenilson, o Edenilson vai lá e dá uma enfeitada e tal, o juiz marca a falta, ok, beleza. Uns dariam, outros não dariam, aí é critério da arbitragem. Mas o fato é que independente do gol ter sido anulado ou não, o Raul teria comido um frango vergonhoso. E falhou no primeiro gol do Mirassol, com certeza falhou. Um chute daquela distância, do jeito que o jogador chutou, ele estava muito mal posicionado. Então, assim, carecemos ainda de um goleiro. Não tem jeito. Já falamos aqui, para fazer gol, nós temos 10 jogadores. Do lateral direito ao ponta esquerda. Qualquer um desses pode ir lá e marcar um gol. Para defender, nós só temos um. E no caso do Botafogo, não tem nenhum. Porque os goleiros que nós temos são muito fracos. Isso aí está provado, não vai ter jeito, vai ter que contratar um goleiro ou na janela do meio do ano ou no final do ano, e se for para o final do ano vamos ter que torcer para esse time não ficar na zona de rebaixamento, porque não adianta a equipe de linha criar jogadas, criar situações, e aí o goleiro vai lá, e come um frango, mata todo um trabalho que está sendo preparado, todo um trabalho que está sendo desenvolvido. Infelizmente, nós não temos goleiro. Ontem, ele falhou no primeiro gol e teria comido um frango clamoroso se o árbitro não tivesse anulado a jogada, dando falta do Tiquinho Soares em cima do zagueiro do Edenilson.
Falar de coisa boa, eu gostei muito da atuação do Justino. O garoto tem uma personalidade, o garoto sai jogando, o garoto sabe, marcar firme, vibra com as jogadas, incentiva o torcedor a estar aplaudindo. Então o Justino tem um futuro muito grande no Botafogo, muito grande. Barbosa está aí criando uma série de celeuma aí para não renovar. Sinceramente, diante de tudo que tem acontecido no Botafogo, e aí a culpa não é só dos jogadores, é também desse John Textor, mas diante de tudo que tem acontecido, se eu sou diretor do Botafogo, eu não faria força para poder renovar o contrato do Barbosa e nem do Alex Telles. São jogadores importantes. Eu não estou descartando os jogadores. Porém, o momento requer cautela, o momento requer muito cuidado. E você renovar o contrato de um jogador, por exemplo, o Alex Telles ganha na casa de 1.700.000, que é aumento de salário. Como que você vai aumentar o salário desse jogador se ele está em final de carreira, se ele já não tem estrutura física mais para poder aguentar 90 minutos e de repente uma prorrogação e toda vez é substituído? É a hora de renovação no Botafogo, ainda que esses jogadores sejam importantes. E o Barbosa é um desses jogadores que precisam ser renovados. Por quê? Porque o Barbosa, por exemplo, é um jogador destemperado. Toda hora ele prejudica o Botafogo com um cartão amarelo, com uma expulsão, reclama de tudo o tempo todo, faz as faltas e não quer admitir que fez as faltas, isso é um absurdo. Então o Botafogo precisa dar uma renovada. E eu acho que essa renovação passa por saída de Alan, saída de Alex Telles, saída de Barbosa, saída de Tuco Correia. Esses caras precisam deixar o Botafogo. Ainda que Alex Telles e Barbosa tenham sua importância. Eu não estou falando que eles não são importantes. Eu estou dizendo que é preciso renovar. As grandes equipes mundo afora fazem isso. Cristiano Ronaldo joga até hoje. Continua fazendo gol. Mas chegou uma hora no Real Madrid que o Real Madrid falou o seguinte: Cristiano, não dá mais para você aqui. E você tem que seguir seu caminho em outro lugar. E é por aí. Eu acho que é por aí. Não adianta a gente ficar criando aqui ídolos só pelo que eles fizeram no passado. Não dá para isso. Então, eu acho que é hora de começar a pensar em renovação. E se os jogadores não querem renovar por um valor mais baixo, ou fica criando uma série de celeumas aí para poder renovar, libera o jogador, deixa o jogador embora. Outro jogador que me chamou muita atenção no jogo de ontem, e tem me chamado a atenção em vários jogos, é o Edenilson. Muito foi questionado por torcedores do Botafogo a contratação do Edenilson. E eu falei aqui, quem me acompanha sabe disso. Eu falei que para aquele momento eu achava a contratação do Edenilson muito ok. Porque o time vinha de momentos dificílimos, com jogadores falhando o tempo todo, e ele era um jogador de raça, um jogador que não se omitia dos jogos, e o Edenilson está provando isso. Hoje, para mim, Edenilson é titular. Algumas decepções, por exemplo, o Medina. Esperávamos muito mais do Medina. Tem para oferecer? Tem muito a oferecer, mas ainda está deixando muito a desejar. Ontem ele sofreu o pênalti, ok, mas no contexto geral a participação dele não tem sido muito boa. Assim como a do Montoro, que caiu muito de produção, assim como o Jordan Barreira, que para mim é cabeçudo. Para mim é jogador de pouca inteligência. Ontem ele me fez uma raiva muito grande quando ele chegou na cara do gol e deu aquele chutão de qualquer jeito, jogou a bola lá na linha lateral. E depois disso, contra-ataque dos caras, foram lá e meteram o gol, e ele não estava lá para tentar ajudar a cortar a cabeçada do atleta do Mirassol. Então o Jordan Barreira para mim é tipo o Vidalba. Corre muito, se esforça muito e produz pouco. É isso que eu tenho visto nesse jogador. Mas o importante de tudo ontem foi a vitória do Botafogo. Isso foi o mais importante. Então, que o Botafogo consiga fazer um grande jogo também diante do Vasco, em São Januário, nesse final de semana. E quem sabe a gente consiga respirar melhor um pouco nesse campeonato. É isso que o torcedor espera. Até porque daqui a pouco vem Sul-Americana e vem Copa do Brasil e o time precisa estar melhor. Galera, é isso que a gente queria falar para você hoje a respeito do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, mais uma vez fazendo aqui
um merchan aqui em relação ao nosso livro, está aqui para você dar uma olhada. Foi um livro que a gente escreveu contando a nossa história de luta, de sobrevivência, de dificuldade financeira, dificuldade até de alimento, e eu acho que esse tipo de informação é legal porque traz estímulo para aquelas pessoas que estão desanimadas. Então, dê uma olhadinha no livro aí, se gostar, vai lá na Amazon, compra o livro, porque você vai estar ajudando não só a mim, mas também vai poder estar presenteando alguém aí e mostrando que a vida, apesar das dificuldades, tem condições de vencermos, tem condições de lutarmos e alcançarmos um lugar ao sol. E não estou falando de riqueza, eu estou falando de sobrevivência. Galera, forte abraço, você chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. Se for novo, inscreva-se no canal aqui, você é muito bem-vindo. Valeu? Forte abraço, estamos juntos e até a próxima.